Martinho V, que foi seguido de Eugênio VI, Nicolau V, Calixto III, Pio II, Paulo II, Sisto IV, Inocêncio VIII, Alexandre de número VI. Sabe quem foram esses homens? Os piores, 6 desses 8, os piores diabos que a igreja podia administrar. Esse Alexandre V é aquele dos Borgias. Tá lá na série da Netflix, ou não sei de que série. É só você assistir lá os Borgias. Eu fui assistir com a minha esposa. Falei, bem, não dá para assistir. Assisti um episódio, então vamos desligar. É conteúdo adulto. Esse Alexandre Borges tinha uma filha chamada Lucrécia Borges. Com ela ele tinha relação sexual. O filho dele, César, que ele deu quase a Itália toda para ele, capaz que até hoje tem coisa no nome dele lá, era dono de quase toda a Itália, também se deitava com essa menina. Era assim, os Borges aqui, o Alexandre VI, foi o Papa do descobrimento do Brasil, 1500. Aí como que não levanta Lutero? Como que não levanta? Já tinha 2 séculos atrás, tinham os valdenses, né? Fizeram a primeira reforma. Inclusive, os valdenses acham injusto nós colocarmos a reforma protestante lá em 1517, porque eles fizeram a reforma antes. E fizeram mesmo. Então, no século XII. Então Lutero não é um rebelde como a Igreja Católica prega. Não. Ele foi alguém levantado por Deus realmente? Não, Lutero teve profundos defeitos, mas ele foi o estupim para que as coisas pudessem mudar. E até a própria Igreja Católica ganha com Lutero. Eles tinham se reunido em Latrão, na Catedral de São João do Latrão, em 1215, na época de Inocêncio III, para tentar resolver essas questões de obscenidades e pornografias. Foi lá que foi decidido que um bispo deveria andar fardado, com aquelas roupas clericais. Foi decidido em 1215. Para quê? Para que os padres e clérigos fossem identificados quando estivessem nas jogatinas e nos prostíbulos. Até então, ninguém sabia. Então, assim, falar que Lutero foi satanizar demais, não. Foi bom para a própria igreja. No Concílio da Contra-Reforma, se quiser a gente fala alguma coisinha pouca sobre isso, a Igreja Católica foi beneficiada com a Reforma Protestante, porque, de fato, ela nunca caiu, ela nunca mais caiu no antro de prostituição e de satanicidades como ela vinha caindo desde o 10º século da era cristã. Mas a Igreja Católica nunca reconheceu esse feito, né? Claro que não. Né? Conheceu isso como benéfico, né? Não, porque a questão da igreja é que as escrituras não é suficiente. Tem as escrituras mais a tradição. As escrituras mais o episcopado papal. E essa questão da primazia de Roma já tinha sido estabelecida lá em 325 em Nicéia. Inclusive, a expressão em latim eu esqueci aqui agora, mas a ideia é que o bispo de Roma seria o primeiro entre os iguais. Mas Gregório o Grande recusou este título. Então a divisão, ela se tornou inevitável, pegando esse contexto que o senhor nos apresenta? O retorno às escrituras se tornou inevitável. Porque o que é reforma? Somente o quê? As escrituras. As escrituras. E uma das solas. Uma das 5 solas. São 95 teses, né? Não, as teses foi o que Lutero colocou lá no Castelo de Wittenberg, no dia 31/10, que é onde se considera, onde ele pregou lá, para debate. Ele queria dialogar. Ele queria dialogar. O que Lutero queria era somente dialogar com a igreja, mas realmente não deu certo. Em 1520, o Papa Leão X publicou uma bula Excursi Domini, ameaçando Lutero de excomunhão, caso ele não retratasse. E esse era um procedimento que eles faziam. Por exemplo, o reitor de Oxford recebeu uma bula papal condenando as ações e os ensinos de Wycliffe. Mas ele tentava esconder essa bula para que o Wycliffe continuasse. Era a joia de Oxford. Era o maior professor da maior universidade da Europa. Aí quem recebeu outra bula papal contra Lutero? O arcebispo, o bispo da igreja. Quem mais recebeu? O rei.
E até que Lutero recebeu. Lutero não, Wycliffe recebeu. Aí, por fim, eles conciliaram e entregaram John Wycliffe à sua própria sorte. Ele foi. Foi o tempo que ele se dedicou a colocar a Bíblia num idioma vernacular do povo. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Fazer com que as escrituras voltassem ao povo. O senhor trouxe aí um plano de fundo histórico do que a Igreja Católica se tornou, mostrando que seria inevitável essa reforma, esse confronto direto de Lutero e de outros reformadores que vieram antes de Lutero. Mas há como pontuar os principais erros da Igreja Católica que levou à reforma? As Que levou a essa indulgências, ruptura? o próprio Calvino disse que tinha pedaços da cruz de Cristo que dava para fazer uma cruz tão alta que não dava para se ver o topo. Só crânio de João Batista tinha entre 14 e 16. Leite de Maria, de litros e litros e litros, produzindo mais leite do que São Paulo produz para essa grande cidade. Todo lugar um pouquinho. Mas quem é que suporta isso? E quando Lutero foi reclamar, mal ele sabia quem estava por trás de tudo isso, era o próprio Papa. Ele pensou que era uma ideia de Johannes Stethels.